Olá, graça e paz. Hoje o canal Simplesmente Servos traz uma coletânea de curiosidades que existem na Bíblia. Se você tem curiosidade sobre algum assunto na Bíblia, hoje você vai conseguir desvendar vários. Fique atento e depois deixe nos comentários quantos você já sabia. Os livros da Bíblia que têm apenas um capítulo são Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação são Lamentações, Jonas e Naum. O menor livro da Bíblia é 2 João, que possui somente 13 versículos. O maior versículo da Bíblia é Ester 8:9, que possui 415 caracteres. A Bíblia contém aproximadamente 773.693 palavras. A Bíblia contém aproximadamente 3.566.480 letras. A Bíblia possui 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Os livros da Bíblia em que não encontramos a palavra Deus são Ester e Cantares de Salomão. Curiosidades no livro de Gênesis. Lameque foi o primeiro bígamo citado na Bíblia, e suas esposas eram Ada e Zilá, Gênesis 4 versículo 19. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, Gênesis 4 versículo 20. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Gênesis 4 versículo 21. Melquisedeque era rei e sacerdote ao mesmo tempo, Gênesis 14 versículo 18. Sara é a única mulher cuja idade é mencionada na Bíblia, Gênesis 23 versículo 1. Lemos sobre camelos se ajoelhando em Gênesis. Os filhos de Abraão são Zinrá, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque, Sua, filho de Quetura, Isaque, filho de Sara, Ismael, filho de Agar, Gênesis 25 versículo 2 e 9. Curiosidades no livro de Êxodo. Joquebede, mãe de Moisés, recebeu um salário para criar seu próprio filho, Êxodo 2 do versículo 8 ao 10. Moisés foi acusado por sua esposa de derramar sangue, Êxodo 4 versículos 24 e 25. Anrão, pai de Moisés, casou-se com sua tia, Êxodo 6 versículo 20. As águas eram amargas e não serviam para consumo, mas tornaram-se doces, conforme lido em Êxodo 15 do versículo 23 ao 25. A lei onde um escravo ganhava liberdade por perder um dente encontra-se em Êxodo 21 versículo 27. Os israelitas foram advertidos a obedecer a um anjo em Êxodo 23 versículos 20 e 21. Curiosidades no livro de Números. Balaque, rei de Moabe, teve seus inimigos abençoados pelo profeta que ele chamou para amaldiçoá-los. Números 22 versículos 5, 6, 12 e Números 23 versículos 11 e 12. Balaão teve seu pé imprensado contra o muro. Números 22 versículo 25. Curiosidades no livro de Deuteronômio. A conservação da natureza é mencionada em Deuteronômio 20 versículo 19. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, o povo de Israel não comeu pão nem bebeu vinho. Deuteronômio 29 versículos 5 e 6. As cidades de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim foram destruídas por causa da ira de Deus. Deuteronômio 29 versículo 23. Moisés foi sepultado por Deus em um vale. Deuteronômio 34 versículos 5 e 6. Curiosidades no livro de Josué. Arba era o homem mais alto no meio do seu povo, que era formado por gigantes. Josué 14 versículo 15. O nome de um estado brasileiro e de sua capital é encontrado na Bíblia. Pará, Josué 18 versículo 23, e Belém, Josué 19 versículo 15. Curiosidades no livro de Juízes. Adonibezeque, rei de Bizeque, reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que ele fez aos seus inimigos. Juízes 1 versículo 6 e 7. Eglon, rei dos Moabitas, é citado na Bíblia pelo seu peso. Juízes 3 versículo 17. Sangar libertou o povo de Israel usando um ferrão de tocar bois. Juízes 3 versículo 31. Baraque, comandante de Israel, disse que só iria à batalha se uma mulher fosse com ele. Juízes 4 versículos 4, 6, 8 e 9. Jael acolheu seu inimigo e depois o matou. Juízes 4 versículo 18 e 21. A mãe de Sísera aguardava ansiosamente seu filho, olhando pela janela. Juízes 5 versículo 28. Abimeleque, filho de um juiz de Israel, se declarou rei junto a seus irmãos e depois os matou. Juízes 9 do versículo 1 ao 6. Jair, juiz de Israel, tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentas e tinham 30 cidades. Juízes 10 versículo 4. Jefté prometeu sacrificar ao Senhor a primeira pessoa que visse ao voltar vitorioso da batalha. Foi sua filha que foi sacrificada. Juízes 11 do versículo 30 ao 40.
Sansão, depois de morto, matou mais pessoas do que em sua vida. Juízes 16 versículo 30. Curiosidades no livro de Ruth. O nome da bisavó de Davi era Ruth. Ruth 4 versículos 13,16 e 17. Curiosidades no primeiro livro de Samuel. O juiz Eli morreu após cair da cadeira para trás. Primeiro livro de Samuel 4 versículo 18. A mulher de Finéias teve um parto prematuro e morreu após saber que a arca do Senhor havia sido tomada e que seu marido e seu sogro morreram. Primeiro livro de Samuel 4 versículos 19 e 20. Os filisteus foram derrotados na batalha por causa dos trovões. Primeiro livro de Samuel 7 versículo 10. Saul ganhou um reino enquanto procurava jumentas de seu pai. Primeiro livro de Samuel 9 versículo 2,13 e 17. Jonatas, filho do rei Saul, engatinhando, venceu uma batalha contra os filisteus. Primeiro livro de Samuel 14 versículo 13 e 14. O queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia em primeiro livro de Samuel 17 versículo 18. Curiosidades no segundo livro de Samuel. Um moço amalequita foi condenado à morte por ter matado um rei de Israel. Segundo livro de Samuel 1 do versículo 1 ao 16. Recabe e Baaná, após mortos, tiveram suas mãos e pés decepados. Segundo livro de Samuel 4 versículos 8, 9, 10, 11 e 12. Absalão era celebrado por sua beleza. Segundo livro de Samuel 14, 25. Absalão cortava os cabelos no fim de cada ano, pois os mesmos muito lhe pesavam. Segundo livro de Samuel 14 versículo 25 e 26. O amigo do rei Davi, que disse que estaria a seu lado em qualquer situação, chamava-se Itaí. Segundo livro de Samuel 15 versículo 21. Jonatas e Aimaas se esconderam em um poço, ajudados por uma mulher, conseguindo enganar seus inimigos. Segundo livro de Samuel 17 versículos 17, 18, 19 e 20 e 21. O primeiro homem citado na Bíblia que se enforcou foi Aitofel. Segundo livro de Samuel 17 versículo 23. Joabe matou seu irmão enquanto beijava. Segundo livro de Samuel 20 versículo 9 e 10. Jonatas, irmão de Davi, matou um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Segundo livro de Samuel 21 versículo 20 e 21. Os 3 melhores guerreiros do exército do rei Davi foram Josebe Basebete, Eleazar e Samá. Segundo livro de Samuel 23 versículos 8, 9, 10, 11 e 12. Curiosidades no primeiro livro de Reis. Simei morreu por ir em busca dos seus escravos fugitivos. Primeiro livro de Reis 2 versículos 40,42 e 46. Salomão escreveu 3.000 provérbios. Primeiro livro de Reis 4 versículo 32. Salomão compôs 1.005 cânticos. Primeiro livro de Reis 4 versículo 32. O rei Davi não pôde construir um templo para Deus por causa das muitas guerras que enfrentou contra seus inimigos. Primeiro livro de Reis 5 versículo 3. A madeira para a construção do primeiro templo de Jerusalém foi tirada do Líbano. Primeiro livro de Reis 5 versículo 6. Irão, rei de Tiro, e Salomão, rei de Israel, praticaram comércio marítimo entre seus reinos. Primeiro livro de Reis 9 versículo 27. Deus apareceu 2 vezes a Salomão. Primeiro livro de Reis 11 versículo 9. Jeroboão foi o rei de Israel cujo filho morreu quando sua mãe entrou em casa. Primeiro livro de Reis 14 versículos 1,2 e 17. Zinri, rei de Israel, morreu queimado em seu próprio castelo. Primeiro livro de Reis 16 versículo 18. Curiosidades no segundo livro de Reis. Na Bíblia, a morte de um grupo de rapazes por terem zombado de um servo do Senhor, chamando-o de careca, é relatada em 2 Reis 2 versículo 23 e 24. O filho da mulher de Sunem morreu de dor de cabeça. Segundo livro de Reis 4 versículos 17, 18, 19 e 20. Eliseu foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães. Segundo livro de Reis 4 versículos 42,43 e 44. Eliseu fez o ferro flutuar na água. Segundo livro de Reis 6 versículo 6. Neustã foi o nome dado à serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Segundo livro de Reis 18:4. O rei Ezequias teve sua vida aumentada por 15 anos pela oração. Segundo livro de Reis 20 versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Manassés, rei de Judá, adivinhava pelas nuvens, praticava feitiçaria e queimou seu filho em sacrifício. Segundo livro de Reis 21 versículos 6 ao 11. Curiosidades no primeiro livro de Crônicas. Rubens, o filho mais velho de Jacó, perdeu a sua primogenitura por ter profanado o leito do seu pai. Primeiro livro de Crônicas 5 versículo 1. Seerá foi a mulher fundadora de 2 cidades. Primeiro livro de Crônicas 7 versículo 24.
O rei Saul morreu por causa de sua transgressão contra o Senhor, por não ter guardado a palavra do Senhor e por ter consultado uma necromante. Primeiro livro de Crônicas 10 versículos 13 e 14. Uzá perdeu a vida por ter tocado na arca de Deus. Primeiro livro de Crônicas 13 versículo 9 e 10. Ornã recebeu a visita de um anjo quando debulhava trigo. Primeiro livro de Crônicas 21 versículo 20. Jedutum, além de profetizar, rege a seus 6 filhos com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Primeiro livro de Crônicas 25 versículo 3. Curiosidades no segundo livro de Crônicas. As 3 festas anuais que a lei mosaica estabelecia e que o rei Salomão obedecia eram a festa dos pães asmos, festa das semanas, Pentecostes e festa dos tabernáculos. Segundo livro de Crônicas 8 versículo 3. O profeta Micaías foi esbofeteado. Segundo livro de Crônicas 18 versículo 23 e 24. Curiosidades no livro de Esdras. O barulho do choro não era ouvido, porque os gritos de alegria eram maiores. Esdras 3 versículos 12 e 13. Curiosidades no livro de Ester. Os 3 reis citados na Bíblia que tiveram insônia foram Assuero, rei da Pérsia, Ester 6 versículos 1 e 2, Nabucodonosor, rei da Babilônia, Daniel 2 versículo 1, e Dário, rei da Pérsia, Daniel 6 versículo 18. Amã morreu pelo instrumento que pretendia usar para matar seu inimigo. Ester 7 versículo 10. Curiosidades no livro de Jó. O servo de Deus que teve seus filhos mortos por um tufão foi Jó. João versículos 18 e 19. Jót hamóos médicos de mentirosos. Jó 13 versét szólónék. Jó se vestia de justiça e era pai dos necessitados. Jó 29, 14,16. A ave citada na Bíblia que trata seus filhos como se não fossem seus é a avestruz. Jó 39 versículos 13, 14, 15 e 16. Curiosidades no livro de Salmos. Os Salmos 14 e 53 são idênticos. O versículo que se encontra no meio da Bíblia é Salmo 118 versículo 8. Curiosidades no livro de Provérbios. Em Provérbios 17 versículo 22, lê-se que o coração alegre é bom remédio. Curiosidades no livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes 7 versículo 3, lê-se que a mágoa é melhor que o riso. Curiosidades no livro de Isaías. O rei Acais teve seu coração agitado como árvores no bosque. Isaías 7 versículo 2. Em Isaías 65, 25, lê-se que o lobo, o cordeiro e o leão comerão palha juntos. Curiosidades no livro de Jeremias. A mãe animal que abandona suas crias por falta de água é a veada. Jeremias 14 versículos 4 e 5. O falso profeta Ananias lutou contra um profeta de Deus e morreu naquele mesmo ano por sua rebeldia contra o Senhor. Jeremias 28 versículos 15,16 e 17. O profeta mentiroso Semaías não teria mais descendentes e não viriam o bem que Deus iria fazer. Jeremias 29 versículos 31 e 32. Na Bíblia, o coração dos valentes é comparado com o coração da mulher que está com dores de parto. Jeremias 49 versículo 22. O profeta Jeremias escreveu um livro falando dos males que aconteceriam à Babilônia, e o livro deveria ser lançado no rio Eufrates após sua leitura em voz alta. Jeremias 51 versículos 60, 61, 62,63 e 64. O primeiro aposentado da Bíblia foi o rei Joaquim. Jeremias 52 versículos 33 e 34. Curiosidades no livro de Ezequiel. Deus deu a ordem de usar uma balança para fazer um penteado ao filho do homem, isto é, Ezequiel 5 versículo 1. Deus determinou que Ezequiel profetizasse contra Israel, Ezequiel 21 versículos 1, 2 e 3. Na Bíblia, lê-se que o Senhor ficou a favor da Babilônia e contra o povo do Egito, Ezequiel 30 versículo 25. Curiosidades no livro de Daniel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve suas unhas crescidas como as das aves, Daniel 4 versículo 33. O rei Dário perdeu o sono por causa de um jejum, Daniel 6 versículo 18. O rei Dário mandou matar um servo de Deus e depois não conseguiu comer nem dormir, Daniel 6 do versículo 16 ao 19. Desejamos que Deus, em sua infinita sabedoria, abra todas as portas de prosperidade e paz para você e sua adorada família. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Deus te abençoe.